Hoje nós estamos aqui para discutir o tema tomada de decisão e negociação. Tomar decisão é uma das coisas mais importantes que qualquer executivo tem que fazer. Todos os dias, a todos os momentos, nós tomamos decisões tanto táticas quanto decisões estratégicas. E essas decisões, grande parte das vezes, se não a totalidade, envolvem sempre a relação com outras pessoas. E essa relação requer, evidentemente, que essas pessoas sejam sensibilizadas, que essas pessoas sejam motivadas, e isso tem tudo a ver com a questão de negociação, que é o segundo tema, o ligado a essa questão de tomada de decisão. Particularmente nessa área de varejo, mercado de consumo, negociação é ainda mais importante, porque não envolve somente aspectos internos, na negociação com os pares, com os superiores ou com os subordinados, mas, principalmente, envolve a negociação com os consumidores, que trazem os recursos para sustentar as operações de varejo. E aí nós convidamos o Lauro Cherfan, um executivo de grandes empresas, e hoje, com muita satisfação, que o Lauro faz parte aí do quadro de professores, de pesquisadores do LabFin Provar, e tem também aí uma atuação no IBEVAR, no Instituto Brasileiro de Varejo. Então, primeira coisa, agradecer a você, Lauro, pela participação. Muito obrigado. Eu que agradeço, professor Felizoni. É uma honra estar aqui batendo papo com você sobre esse assunto super relevante, que é a tomada de decisão e negociação, e poder contribuir com conhecimento para mais pessoas, porque isso faz parte do meu propósito de vida. Eu acredito profundamente que conhecimento e informação a gente tem que compartilhar, a gente não tem que guardar para a gente. Então, é uma honra estar aqui com vocês hoje. Muito obrigado por essa oportunidade. Eu queria, antes de começar, te perguntar o seguinte. Eu lembro que, há alguns anos atrás, talvez uns 10, 15 anos atrás, nós introduzimos a disciplina de negociação na FEA. E havia lá assim, até um certo preconceito quanto a essa questão. E negociação hoje, né, é uma especialidade, é uma área de conhecimento, tem pesquisas aí importantes realizadas nessa particular área do conhecimento, que podem ajudar muito as organizações, sejam elas de varejo ou não. Aqui nós estamos falando de varejo. Eu acho, professor Felizoni, aliás, eu tenho certeza que nas décadas que se passaram, o processo de entendimento do contexto de negociação evoluiu e evoluiu muito. Não porque as gerações mudaram, mas porque, acompanhado disso, também teve muitos estudos, pesquisas de mercados e formas de se conhecer melhor algo que é do comportamento humano. Negociação faz parte do comportamento humano. Um ponto muito importante que eu penso sobre negociação é que esse processo evoluiu tanto, ele teve uma evolução tão drástica, principalmente nos últimos anos, que a negociação ela deixou de ser um item ou um conceito ou uma abordagem estritamente comercial, como as pessoas associavam a negociação com vendas. É muito comum isso acontecer. Ela ganha forma, ela ganha autonomia e ela tem as suas próprias características, comportamentos, estratégias e táticas, que podem estar dentro de um modelo comercial de vendas, mas podem estar fora de um modelo comercial. Ela pode fazer parte dentro de um
uma competência de um executivo que trabalha internamente numa companhia, ou até mesmo pode fazer parte de uma pessoa simples, que não trabalha como executivo em lugar nenhum, mas tem que negociar com filhos, pais, amigos, de repente, o restaurante que a gente vai no final de semana. Não deixa de ser uma negociação. Portanto, a negociação em si, ela faz parte do comportamento humano. E sim, respondendo a sua pergunta assertivamente, existem atualmente muitos estudos e informações que evoluíram e transformaram esta competência humana em algo extremamente sério e estudado, e não mais aquele jeitão de fazer ou algo muito intuitivo. Você diria hoje, quer dizer, quais são, vamos dizer assim, os grandes pilares dessa nova área de conhecimento, não é? Por exemplo, vejo que no passado foi dado assim um passo importante com aqueles trabalhos do Fischer e do Urey de negociação racional, etc., né? Tem também uma área muito interessante, já mais um pouco mais abstrata, mas sem dúvida nenhuma da maior importância, que são as teoria dos jogos, que evidentemente também podem ser consideradas como aspectos complementares dessa grande área de conhecimento. Quais são, vamos dizer assim, hoje, quais seriam hoje, vamos dizer assim, os pilares dessa área de conhecimento? A área de conhecimento de negociação e tomada de decisão, que é o nosso tema de hoje, ela se congruem, existe uma congruência muito inteligente de juntar esses dois temas, que é pegar um assunto que envolve movimentação de partes, que é a negociação. A negociação nada mais é do que as partes envolvidas, seja duas ou mais, se deslocarem de posições originais, ou seja, a ideia inicial que eu tinha não serviu para o outro, eu preciso me movimentar a favor do outro para que tenha um acordo, e o outro vai ter que se movimentar um pouco a favor de mim para que tenha um acordo. Aconteceu essa movimentação, estamos falando de negociação, seja um escopo interno que departamentos de uma organização estão negociando, um processo de compra e venda de um produto ou serviço, ou uma combinação familiar de onde a gente pode almoçar no domingo. Tem movimentação das ideias originais, existe negociação. Só que o grande fator interessante é que, se eu junto habilidades e competências de tomada de decisão, que é, alguns exemplos, por prescrição, de forma estruturada, por malha e matriz de conexões, se eu junto alguns tipos de mecanismos da tomada de decisão, eu torno a minha autonomia e a minha capacidade de se movimentar na negociação algo muito mais preciso e assertivo. Nada de feeling. Eu tenho aí uma competência intrínseca que me dá diretrizes perfeitas, assertivas e seguras para onde eu posso me movimentar sem ter perda ou sem, de repente, ter um viés ou, de repente, ter algo acontecendo que eu não domino e, por isso, não percebo. Esse é um ponto extremamente importante. E aí, quando a gente fala dos pilares, a gente está falando de pilares comportamentais, onde o mundo ele exige hoje uma grande habilidade de soft skills das pessoas que estão conectadas com inteligência emocional, com capacidade de olhar um ambiente, análise crítica, e todas essas competências e mais algumas, elas servem como motores de alavanca para se funcionar o ambiente de negociação e tomada de decisão. O grande fato que a gente tem que ter aqui é que isso é tão evoluído atualmente, tão evoluído, que existem estudos de neurociência que ajudam a gente a entender melhor o funcionamento do cérebro das pessoas, por exemplo, de um consumidor ou de um cliente, para saber como é que ele toma a decisão, como é que ele observa que aquilo é uma boa oportunidade de compra ou não, e aí para onde ele vai fechar um acordo. Então, a gente chegou no nível da neurociência hoje, ela ajudar profundamente as nossas habilidades e competências em negociação e tomada de decisão. Eu não sei se você conhece, mas é um texto de um professor, ele é português, mas leciona na Universidade de Harvard, e o texto é muito interessante, o
o título é O Erro de Descartes. Já tive a oportunidade de ler. É muito então, bom. esse é muito interessante porque ele mostra que uma pessoa sofreu, acho que lá pelo ano de 1800 e alguma coisa, sofreu um acidente numa mina, né, e uma barra de ferro trespassou O a crânio cabeça, dele. o crânio desse indivíduo. Recentemente, lamentavelmente, aconteceu isso há 2, 3 anos atrás aqui no Brasil. E o sujeito não morreu. O sujeito não morreu. Né? Eu estou repetindo isso apenas para a gente ter essa informação, para os alunos depois aí possam Explorarem, pesquisarem. estimulados a ver esse texto, É pelo muito menos a bom. primeira parte. Né? E aí ele mostra que qual a área do cérebro que foi afetada, né? E mostra o seguinte, que esse indivíduo que sofreu esse acidente, ele tinha determinados comportamentos anteriores ao acidente, porque ele não morreu. Ele não morreu, né? Assim como esse Também não morreu cidadão no Brasil. também não morreu. Né? Mas o que alterou? Né? E esse autor pergunta o que aconteceu, vamos dizer, com o João, né? Não me lembro o nome que ele diz, mas o que aconteceu com o João? Né? Porque parece que perdeu só uma vista, etc. E o que mudou nele foi exatamente o comportamento dele, porque afetou a área das emoções. E aí, por isso o livro se chama O Erro de Descartes, porque emoções, emoção e razão precisam estar juntos. Então, dizer assim, olha, eu vou tomar decisões de cabeça fria, isso não existe, não é possível. Não é? Então, explora um pouco isso com a gente. O nosso cérebro ele tem algumas repartições, vamos chamar assim. Ele tem os chamados cérebros, que o compõem como um grande cérebro, que tem basicamente, ou em destaque, melhor falando, 3 grandes partes. O cérebro reptiliano, que é o cérebro da intuição humana, o cérebro emocional, que é o cérebro mediano, e o cérebro mais externo, que é o nosso cérebro racional. E esses 3 cérebros, claro, que eles trabalham em conjunto, né? Você não tem como isolar um cérebro do outro. O grande fato é que o ser humano, desde o seu nascimento, da sua existência, ele acumula sentimentos, emoções, estados de espíritos, aprendizados no cérebro reptiliano. A neurociência fala um pouco disso. E que, como esse é o cérebro da intuição, ele tem, baseado em sua vida, sua jornada de vida, elementos que fazem ele andar para um lado ou para o outro numa tomada de decisão, numa negociação que ele está tendo, baseado nos preceitos que esse cérebro já acumula ao longo da sua existência. Mas as grandes habilidades executivas permitem que a gente ative ou faça funcionar partes do cérebro emocional ou até mesmo racional para caminhar para uma tomada de decisão do nosso cliente, de repente, mais consciente ou mais atrelada a uma persuasão que eu estou fazendo, ou uma compreensão que eu estou fazendo para que ele se movimente para um lado mais favorável do meu processo. Mas a gente nunca pode esquecer que, sem dúvida nenhuma, o cérebro reptiliano é o cérebro grande decisor das oportunidades analisadas e da sua tomada de decisão de qualquer pessoa, e que ele carrega consigo uma bagagem da jornada de vida dessa pessoa, e que isso não é desprezado no momento atual. Por isso que a gente fala, não dá para separar a emoção da razão, mas dá para administrar. Se eu tenho um preparo para aquele ambiente que eu estou indo me colocar, se eu tenho um cuidado de analisar previamente possíveis fatores, ambientação, condição, pessoas envolvidas, caminhos a serem tomados, eu posso me preparar mais racionalmente para isso e controlar melhor minha emoção nesses momentos de tomada de decisão ou até mesmo de uma negociação mais acirrada que pode acontecer. Você está colocando um ponto que eu acho muito interessante. Eu costumo dizer o seguinte, que o primeiro passo para que alguém que, infelizmente, seja viciado em alguma coisa, por exemplo, uma droga ou álcool mesmo,
em qualquer cartilha desses alcoólicos anônimos, o primeiro passo, o primeiro de todos, é você admitir que você tem o vício, ou que você é, infelizmente, um alcoólatra, por exemplo. É o reconhecimento, é o É o aceite reconhecimento. racional, né? Exatamente. Quer dizer, é isso que você está colocando, ou seja, separar a emoção da razão não dá, porque são coisas que estão Elas trabalham em conjunto no nosso... Exatamente, como mostra esse texto do livro O Eu de Descartes, né? Mas ter a consciência disso é o primeiro passo absolutamente necessário para que isso possa ser, de alguma forma, administrado. E aí, fugindo um pouco do tema específico de negociação e tomada de decisão, mas que tem tudo a ver, que está entrelaçado, é a nossa capacidade de fomentar uma inteligência própria que permite a gente ter, isso é um pensamento que eu tenho há muitos anos, que permite a gente ter melhor qualidade de tomada de decisão e movimentações e negociações. Eu faço parte de um comportamento humano que foi estudado há alguns anos atrás por um especialista que começou a estudar sobre por que Barack Obama, a Oprah, o Bill Gates e pessoas dessa natureza atingem grandemente o seu sucesso. E ele descobriu que essas pessoas têm algo em comum que eu achei genial e passei a incluir isso na minha forma de viver, na minha vida. Eles separam 5 horas por semana, de segunda a sexta, preferencialmente, para estudar sobre um determinado assunto que eles ainda não conhecem. Ou seja, eles querem agregar informação nova, inteligência nova a cada momento na sua vida. Isso é isso é tão sagaz, isso é de uma esperteza tão grande, porque o nosso cérebro ele é infinito para conhecimento. Ainda a neurociência não descobriu o limite do cérebro. E essas pessoas comprovam o preparo delas em reuniões, o preparo delas no seu dia a dia corporativo, com a variedade, a extensão e a capacidade de lidar com temas diversos, trazendo uma inteligência única que ajuda, por exemplo, numa negociação de momento ou numa tomada de decisão. Então, eu passei há alguns anos já a incluir esse processo da regra das 5 horas na minha vida. E sempre buscar um conhecimento adicional, algo que eu ainda não tive contato, algo que eu tive contato e me apaixonei, mas quero me aprofundar nesse assunto, não quero ficar superficial, como uma forma de expandir a minha inteligência individual para melhorar minhas soft skills, por exemplo, a própria negociação e a tomada de decisão. Esse ponto aí, eu lembrei também de um estudo que foi feito na Universidade de Stanford. Aí, inclusive, se os alunos quiserem, depois podem... Eu não me lembro exatamente o autor, não é? Mas existe um TED Talks sobre esse assunto que eu vou mencionar. Fizeram um trabalho ao longo de muitos anos, coletando informações e acompanhando a vida de pessoas ao longo da trajetória, acho que desde 1940 ou 30, eu não sei. Diz o speaker do TED Talks, que eu não me lembro agora qual é, depois eu vou ver, que tem até nessa amostra ex-presidentes dos Estados Unidos na amostra. E o que eles fizeram? Eles acompanharam a vida dessas pessoas ao longo da sua trajetória. Então, foram acompanhando, né? Essa pesquisa, obviamente, passou por diversos coordenadores, não é? Na Universidade de Stanford. E qual era o objetivo da pesquisa? Era identificar não se a pessoa tinha sido bem-sucedida ou se a pessoa não tinha sido bem-sucedida, mas as decisões que essa pessoa tomou na vida se a colocaram numa situação de relativa felicidade
ou acabaram, de alguma forma, transformando a vida em algo ruim para eles. Então, não era o objetivo identificar se ele virou presidente dos Estados Unidos, se ele virou... Não, saber se... O resultado dele para ele mesmo, né? O estado geral dele na sociedade, etc. E o fator, e a pergunta era exatamente qual era o principal elemento discriminador dessas condições, desses indivíduos que conseguiram se posicionar nesse cluster com relativa felicidade, etc., uma vida equilibrada emocionalmente. E o que eles descobriram foi o seguinte, que era a qualidade dos relacionamentos absolutamente a questão essencial para que essas pessoas estivessem nesse cluster, nesse conjunto de indivíduos. E isso tem tudo a ver com a questão de negociação, com a questão de como você interage com os outros. Sim. E, obviamente, se eu estiver nessa condição mais tranquila, eu também vou conseguir conduzir boas negociações comerciais, boas negociações familiares, etc. Exatamente. Quando eu estudo negociação profundamente, eu percebo claramente, e isso é uma coisa que eu falo nas aulas para os alunos, claramente que o poder da nossa movimentação, que é como a gente conduz a nossa própria movimentação, gera um impacto no outro e vai provavelmente influenciar a forma como o outro vai se conduzir para a gente. Portanto, alguns cuidados como semântica, que é como eu falo o que eu vou falar, como eu formo essa frase, e os cuidados vocais que eu dou de tom, ritmo, dicção e ênfase, são muito importantes, porque vai mostrar meu estado de espírito, meu entusiasmo ou falta do entusiasmo, vai mostrar também o quanto eu acredito naquilo que eu estou falando ou não acredito, vai também construir uma forma de entendimento do que eu estou falando para ter uma determinada reação do outro lado. Então, a gente tomar cuidado na nossa forma de atuar numa reunião, num convívio na sociedade, ou até mesmo em qualquer momento da nossa vida, ela passa pela inteligência humana de saber o que fazer e como fazer, principalmente. Como eu vou fazer, o que eu vou fazer. E o porquê que eu estou fazendo desse jeito, o que eu quero conquistar. Um exemplo que eu dou nas aulas comerciais é que se eu chegar para um cliente e falar taxativamente para ele, não damos desconto, provavelmente a reação dele vai ser tomar uma decisão de eu pago então ou não vou pagar, vou procurar o seu concorrente. Mas se eu fizer a mesma frase com uma semântica diferente, olha, normalmente a gente não consegue conceder descontos dessa natureza. Provavelmente eu vou ter uma reação da outra parte de o que eu posso fazer então para vocês mudarem esse pensamento ou até mesmo concederem um desconto um pouquinho melhor. E aí entra o contexto da movimentação da negociação. Aumenta o seu volume no pedido ou muda a sua forma de pagamento e as coisas começam a acontecer. Portanto, a nossa habilidade de comunicação, falando agora direta e assertivamente, ela é uma das principais formas da gente conseguir criar boas movimentações na negociação e até mesmo nas tomadas de decisão de quem a gente quer influenciar. Eu vou pegar essa dica sua para dizer o seguinte, fizeram também, eu li também, um interessante exercício que era, não me lembro, mas acho que era a venda de um carro e colocaram as pessoas para negociar. Não é? Então, vamos dizer assim, quem vendia não podia vender por mais de 40, né? E quem comprava não podia comprar por mais de 40, quem vendia não podia vender por menos de 30, ou seja, tinha uma faixa possível de negociação. Perfeito. E deixava as pessoas negociar, etc. Muito bem. E para um grupo de controle, eles colocavam o seguinte, você vai abrir, digamos, com 30 mil, com 25 mil, abaixo dos 30, tá? 25 mil. Só que você não pode reduzir um centavo.
Então, o que se percebia? Que no grupo onde havia essa troca, né, nesse role-playing, onde havia uma faixa possível de negociação, um cedia um pouco, outro aumentava, etc. Você, obviamente, caminhava ali para um valor médio, né, ou seja, o conjunto. Perfeito. A grande maioria encontrava uma solução e fechava o negócio. E naquele grupo onde o valor era abaixo abaixo do que efetivamente estava no outro grupo, no anterior, mas ele não podia reduzir um centavo, a porcentagem de pessoas que não fechavam era sempre muito maior. E isso faz parte da característica do ser humano de emocionalmente conseguir fazer uma movimentação. Então, é muito importante a gente entender isso. Inclusive, eu tenho acompanhando, é uma percepção minha de campo, de acompanhar diversas indústrias e segmentos, de que quando os executivos de campo, de vendas, não têm autonomia nenhuma absoluta, eles geram muito mais trabalho para os líderes imediatos, trazendo a alçada para conseguir se movimentar. Eles acabam funcionando como uns tiradores de pedido ou simplesmente secretários de agendamento da conversa com o seu líder imediato. Esse executivo, na minha opinião, não está sendo bem explorado. A gente não está tirando o melhor proveito da condição humana dele. A gente está usando ele como uma máquina. Então, faz um bid eletrônico, joga isso no sistema e põe pessoas com alçada para seguir uma negociação. Eu penso assim dessa forma. Mas você trouxe alguns conceitos muito relevantes, né, de negociação, que é a ZOPA, Zone of Possible Agreement, que é a tradução livre, a zona de possível acordo, que é onde a faixa de compra e de venda, elas na movimentação têm um ponto em comum, e aí o negócio pode ser realizado, mas ao mesmo tempo você falou de algo importante, que é o chamado ancoragem, ou outros autores gostam de chamar de focalismo, que é aquela proposta um pouco mais otimista no início da reunião, seja para compra ou para venda, onde eu estabeleço o número ou a condição comercial, a condição de acordo mais favorável para o meu lado, para nessa movimentação perder um pouco menos. O grande fator que a gente tem que ter como inteligência aqui é que as ancoragens e o focalismo, elas têm que ser muito bem calculadas, porque se elas forem muito fora da curva e o outro lado tiver conhecimento e noção do ambiente de range de preços e condições que rege o setor, ele perde a credibilidade no início da conversa. E, ao mesmo tempo, você falar que você tem aquele número e não pode se movimentar dali, você está criando uma ruptura de credibilidade. Qual é a competência existencial daquela pessoa que está na minha frente, já que ela não pode fazer nada? São dilemas muito importantes. E aí, o ser humano, por natureza, eu tenho visto isso muito em estudos, toma a decisão de é melhor não fazer do que fazer, porque eu acho que eu estou correndo um risco maior em fazer do que não fazer. E aí ele se recua, ele vai ao mercado buscar comparativos, porque o nosso cérebro precisa de comparação para tomar decisão. Se a gente não tiver comparação, a gente não tem a capacidade de saber se é bom ou ruim, se está melhor, se está pior. E aí ele vai ao mercado, e indo ao mercado, ele tem um processo de segurança mais definido no seu modelo mental para tomar decisão. Eu sempre digo nas aulas de negociação que eu dou e de vendas que é extremamente prejudicial no processo de ajudar o seu cliente a tomar decisão, levar apenas uma proposta para ele. Porque se você levar apenas uma proposta para ele, lembra, a neurociência já comprovou, o nosso cérebro ele precisa de referencial para tomar decisão. Se eu levo apenas uma proposta para ele, a resposta dele para mim vai dizer, vou pensar. O famoso, Cláudio, vou pensar. Por que ele fala isso? Porque ele vai ao mercado falar com o seu concorrente ou com outros para pegar referenciais comparativos e tomar a decisão que é melhor para ele. Aí, se você quer trabalhar na sua zona de conforto, leve mais do que uma proposta. Uma proposta onde você varia a forma de pagamento, a outra o próprio escopo, mas faça ele comparar você com você mesmo. Por que as lojas de maior sucesso no varejo são aquelas que dão mais opções nas araras, nas grades, nas prateleiras para os seus clientes? Porque eles entram dentro das lojas
e eles saem com uma mercadoria comprada porque lá eles conseguem comparar um produto com outro, um tamanho com outro, uma cor com a outra, um formato de um com o outro. Eles resolvem seus modelos mentais dentro da própria loja. Agora, é comprovadamente fato que as lojas que não dão essa possibilidade fazem com que esses clientes muitas vezes olhem, saiam da loja, vão para outras lojas parecidas ou concorrentes buscar a comparação e faz com que essa loja perca, de fato, a possibilidade de realizar a venda de imediato. Por que um vendedor de sapato, quando a gente entra pedindo um sapato da vitrine e dando o nosso número, ele traz um monte de sapato e começa a mostrar, mas você prefere esse da vitrine ou esse da cor da coleção nova? Esse da vitrine ou esse da fivela diferente? Esse da vitrine ou esse do salto diferente? Porque ele está trabalhando um mecanismo mental seu como cliente cerebral. Ele está te dando a comparação. Senão você vai sair da loja dele, vai comparar com a loja de sapato do vizinho e ele pode perder a venda. Então, esse é um modelo de inteligência de tomada de decisão e negociação que as pessoas devem usar e abusar. Ou seja, é melhor você concorrer com você mesmo, né? Sempre, sempre. Zona de conforto. Eu quero fazer um último comentário, só para encerrar. Eu acho que você tocou num ponto muito importante, aliás, todos, mas nessa questão da comunicação. Na verdade, muitas vezes as pessoas falam e acham que se comunicaram, as pessoas escrevem e acham que se comunicaram, as pessoas gesticulam e acham que se comunicaram, e, na verdade, comunicar é, antes de tudo, compartilhar significados. Então, se você escreveu, se você falou, se você gesticulou, mas você não compartilhou os mesmos significados, você falou, você escreveu, você gesticulou, mas você não se comunicou. E um aspecto fundamental de qualquer processo de negociação é você, evidentemente, estabelecer essa ponte entre as pessoas, seja uma relação comercial, familiar, seja ela qual for. E isso você já mencionou. Exatamente. Falando de comunicação especificamente, e bem direto, porque eu sei que o nosso tempo já está estourando, existem muitos conceitos de comunicação no mercado, muitos livros de comunicação, que comunicação é uma via de duas mãos, que comunicação é como você constrói todo o seu gesticular, voz e tudo para se comunicar. Mas eu gosto muito de um conceito que é usado em uma das empresas que eu mais admiro no mundo, que é a Disney, o complexo Disney de hotéis e parques. Eles têm o seguinte conceito lá dentro. Olha que interessante, Felizoni. Eles dizem que comunicação é o que o outro entende, não é o que você fala. E por que eles têm essa inteligência? Porque, se você vê os estudos de comunicação deles, eles têm pessoas do mundo inteiro que vão lá trabalhar nos hotéis e parques para atender e se comunicar com pessoas do mundo inteiro que vão lá passear. Então, temos japonês falando com alemão, brasileiro falando com italiano, temos coreano falando com neozelandês. A gente tem uma complexidade de culturas gigantescas nesse ambiente. E a grande preocupação deles no processo de atender melhor os seus clientes, quem vai passear nos parques e nos hotéis, fazer com que os guest members, que são os executivos que trabalham nos hotéis e nos parques, entendam que eles têm que se esforçar ao máximo para não ter ruído no entendimento do que eles estão falando, seja por gesto, por voz, seja qual for a forma de dar uma informação para o seu cliente. Então, isso é muito importante. No modelo de negociação, de uma reunião cujo vai haver tomadas de decisão, a importância de saber que o outro está entendendo claramente o que você está falando, comunicação é o que o outro entende, não é só o que você fala, ela é essencial para o melhor sucesso desse momento. Lauro, eu queria te agradecer muito, ao professor Lauro por essa entrevista, muito obrigado e um abraço para você, muito, muito grato, viu? Felizoni, eu agradeço a honra de estar com você e de poder compartilhar um pouco do que eu já estudei, li e conheço sobre esses assuntos e fico inteiramente à disposição para novos bate-papos. É sempre muito agradável e muito prazeroso estar com você, batendo esse papo e trocando conhecimento.
Gratidão por tudo isso. Abraço, gratidão, Laura. Abraço, muito obrigado. Obrigado.